Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores que acompanham o nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga ecóloga. Ela é muito cientista, ela tem acesso a todos esses centros científicos que reportam terremotos, furacões, mudanças climáticas. Então é um dos únicos e poucos bem feitos jornais nesse aspecto pela internet. Agora, nós temos uma certa divergência, que é o seguinte: ela diz assim: eu acho que são as mudanças planetárias que trazem problemas psíquicos para o ser humano, e não como vocês acreditam que os problemas psíquicos é que trazem as mudanças planetárias, as mudanças climáticas e essas dificuldades todas. Quem vem primeiro são as mudanças que estão se passando no planeta ou a parte psicológica e social do ser humano, que acarreta também mudanças no planeta. Então, eu gostaria de colocar para vocês aí uma série de slides que vocês já devem ter acessado na internet alguma vez, mas que isso cai no esquecimento rapidamente, porque as pessoas não gostam de prestar atenção e incorporar verdadeiramente isso na vida de cada um. Essa pesquisa foi feita por Masaru Emoto, que é um cientista japonês, e ele fez uma experiência para mostrar como que, experimentos de radiônica, né? Como que a mente do ser humano interfere na matéria. E ele fez isso com as moléculas de água, como que a nossa estrutura psíquica, as nossas emoções, até os pensamentos, as ideias, alteram através da energia que emanam, alteram a composição das moléculas. Vejam os senhores aí. Emoto colocou água entre dois alto-falantes que emitiam o som de uma oração e, após algum tempo, congelou a água e fotografou os cristais que se formaram. Então vejam os senhores que não é só um efeito causado diretamente da mente do ser humano na matéria, mas indiretamente tudo aquilo que o ser humano faz de bonito e de harmonioso afeta a natureza, a criação, e o contrário igualmente. Então, vejam nesse contrário a mesma molécula antes do som da oração, quer dizer, uma molécula toda deformada, né, pela situação que se encontra o planeta. Depois, uma molécula de água exposta à energia do som da área para a corda em sol de Bach. Vejam a obra de uma mente fantástica, de um espírito fantástico de Bach, mesmo gravada, né? Essa harmonia, essa beleza, o que efeito que pode trazer para a criação, para a matéria. E a mesma molécula de água exposta ao som de um rock heavy metal. Aqueles que gostam de rock heavy metal, me desculpem, mas isso é ciência, né? Não é opinião, não é um palpite de um cientista. Isso é uma experimentação, né? Então, para prestar atenção, que se isso acontece nas moléculas de água no experimento, imagine só nas moléculas de água do nosso organismo, que tem 70%, né, de líquido. Então, vejam vocês a molécula de água exposta ao som de um muito obrigado. Essa beleza, né? Que desenho lindo. E uma molécula de água exposta ao som de uma ameaça de morte. Olha, vejam vocês com as guerras, com essa ideia, a criança já, hoje em dia, já liga a televisão, é só ameaça de morte. É guerra, é sequestro, são tiros, são amiguinhos matando os outros amiguinhos. Então o ser humano já vive sob um estresse, uma tensão contínua. Imaginem o nosso interior como está. A molécula de água exposta ao som da voz de Adolf Hitler. Parece até que tem um espírito aí, um demônio escondido nessa molécula. E uma molécula no momento do seu nascimento, né? Quando ele nasce, na saída da água, da fonte. Que maravilha! As águas lá de Cambuquira, onde nós temos o nosso spa,
tem fontes ali curativas, radioativas, de enorme eficácia para o ser humano. Mas não se esqueçam que a mente do ser humano está interferindo em tudo. E a molécula de água de um rio poluído. Imagine nossas cidades com tantos esgotos, tantos rios, tudo poluído, né? O que acontece no nosso meio ambiente? Então nós podemos escolher, né? Qual molécula nós queremos que exista no planeta e no nosso sangue, no nosso organismo. A molécula do amor ou a molécula da destruição? Quer dizer, amor, bem entendido, a ação no bem, né? Porque falar, amor, 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 isso não adianta nada se na intenção, na energética, a pessoa fala amor, mas ela tem a intenção de agredir o próximo. Ela está cheia de inveja, ela está cheia de cobiça e de egoísmo, né? Que está atrás da máscara. Então, se nós conscientizarmos dessa entropia que nós temos no nosso interior, o mundo poderá estar salvo, vai ser tudo de volta à harmonia, à natureza criada pelo ser divino, né? Nossa herança maravilhosa. Agora, vejam, senhores, um mundo cheio de más intenções, de agressões, é ou não é? Com tantos habitantes no planeta, milhões e bilhões, se nós não estamos só deformando as moléculas da água, mas também todas as moléculas. E isso pode causar terremotos, furacões e mudanças climáticas. Sim, não é só um conceito assim mitológico ou do Antigo Testamento, quando se associavam assim terremotos e catástrofes a ações maldosas, malignas do ser humano. Isso agora é parte da ciência. A mesma coisa é na questão do sangue. Quando o indivíduo está sob má influência ou tendo pensamentos ruins, então no exame do sangue, né, as hemácias, né, são todas deformadas. E quando, por exemplo, a pessoa está diante de uma ideia boa, ou então quando ela fez a psicoterapia, então a individual, né, ou a de grupo, o sangue novamente toma a sua forma perfeita. Como, aliás, foi mostrado aqui na questão das águas, né? Então a gente quer dizer que o sangue, ele é regulado, quer dizer, a toxicidade do sangue vem por causa das ideias ruins das pessoas e das emoções más. Então, quanto mais a pessoa é boa, quanto mais ela deseja o bem, melhor funciona o seu organismo interno, inclusive o sangue. Nós sabemos disso, né, com a Cláudia, desde 1976, né, 78. E naquele tempo, a medicina não aceitava bem a ideia da influência do sentimento, né, das emoções sobre o corpo. E agora você veja, todo mundo fala, mas procure ignorar que foi a gente que começou, né? Eu acho até que o senhor começou com isso antes, né? Antes de 70, nos anos já 50, 60, no HC, Hospital das Clínicas, o senhor já fazia esse trabalho. Então vou falar um pouco, veja aí, de uma pessoa muito importante para o histórico da humanidade. Parmênides. O Parmênides, no século VI, antes de Cristo, portanto, 600 anos antes de Cristo existir no mundo, ele falava que existem dois caminhos para o ser humano. Um era o caminho da opinião, que em grego se fala doxa. Esse caminho da opinião era o caminho sensorial. Então o indivíduo dava um palpite qualquer, né? E dentro desse palpite, ele podia acertar ou não. Então ele podia dizer, não, o rio corre para baixo porque por um outro motivo que não o declínio, né, da Terra. Então a questão do palpite atualmente
levado pelo conhecimento sensorial, quer dizer, conhecimento entre aspas, né? Porque o Parmênides dizia que o conhecimento não vem dos sentidos, quer dizer, não vem de baixo para cima, que o conhecimento vem, vamos dizer, de cima para baixo. Então, os gregos, naquele tempo, eles eram, vamos dizer, profundamente espiritualizados. E depois do Parmênides veio Sócrates, né? Veja a foto dele. A foto da estátua. Ele é meio feio, mas o que ele fez foi muito bonito, né? Ele era muito forte, sofria muito, né? Nas mãos da Xantipa. Isso, Xantipa da mulher invejosa. era a mulher dele. Então, os homens ou as mulheres que sofrem com seus maridos ou mulheres invejosas têm esse consolo, que vão se tornar sábios. Isso. É a utilidade, né, de um casamento infeliz, é se tornar sábio. O Sócrates, ele falava aquela famosa frase, né? Conhece-te a ti mesmo, que através do próprio conhecimento, toda a humanidade iria voltar nos eixos, já naquele tempo. Quer dizer, conhece a ti mesmo, não pelos sentidos, mas pela intuição. O Sócrates era muito intuitivo. E o discípulo dele, Platão, também seguia esse caminho da intuição. E Platão leu, né, antigos livros lá do Egito, do Oriente lá, que tinha uma civilização muito antiga. Infelizmente, esses livros foram queimados, né? Não tem mais. Mas eram livros que falavam que o conhecimento vem do interior do ser humano, da intuição. E não dos sentidos, como depois surgiu Aristóteles e desfez esse trabalho de Sócrates e esse trabalho do Platão. Então, por que o Aristóteles foi aceito? Porque Aristóteles ele fez um trabalho mais movido pela inveja. Então, posso dizer isso porque a humanidade toda está nessa situação por causa desse erro inicial do Aristóteles. Veja um quadro que eu quero pôr aí. A sociedade fictícia está desmoronando. Não é a economia autêntica que está caindo. Então, note que a economia é um dado sensorial da vida. O que é sensorial, né? É questão física, né? Questão de dinheiro, questão de comida, questão mais de sexo. Então, veja que a sociedade se encaminha, né, dentro desses três setores. E a humanidade deixou, por exemplo, a cultura, deixou a verdadeira estética. A humanidade deixou, né, a verdadeira civilização que vem dos elementos mais nobres, lá de cima, da vida psicológica. Então, o que eu quero falar é que a humanidade está passando por uma grande transformação, que essa economia fictícia, né, mas é especulação, mas é um valor assim secundário. Esse tipo, né, de dinheiro que existe na sociedade, porque é de especulação, está caindo. Em segundo lugar, veja o que está escrito. Está acabando a economia fictícia, entre aspas, economia. A denominada economia de mercado. Então, a gente sempre fala, né, nesses programas que o mercado tem que estar na economia. Que a economia é a produção dos bens através do trabalho agrícola, do trabalho industrial, do trabalho de produção, através do trabalho que, vamos dizer, as indústrias fazem, que o ser humano faz através da produção. De maneira que o mercado devia estar subordinado a essa economia e não querer fazer uma economia
de mais especulação sensorial. Veja em terceiro lugar o que eu escrevi. Por esse motivo, o Brasil não sofre, a não ser os especuladores. Os indivíduos delirantes estão sofrendo, porque sua riqueza fictícia está no fim. Sabe se a pessoa sofre porque está perdendo dinheiro? É porque é uma pessoa muito doente. Imagina que em 29, lá na Wall Street, né, lá em Nova York, que quando começou a cair o mercado lá, a Wall Street, alguns indivíduos pulavam lá do prédio, se matavam. Não eram muitos, mas imagina, a pessoa se matar porque ela perdeu dinheiro, é sinal que ela se colocava numa posição muito inferior. Nós já voltamos, né? Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. You're taking the new boss from Dallas out to dinner. Big chance to make an impression. The menu's only in Portuguese. Now, don't you wish you'd learned English? Então, isso que o Dr. Kepp estava descrevendo no bloco anterior, dessa atitude delirante, né, das pessoas, dos indivíduos milionários ou das pessoas gananciosas do mundo, isso se estende também a muitos indivíduos da população, do nosso ambiente, da classe média até, da classe mais baixa, imaginando, né, que o ser humano só poderá ser feliz com essa produção fictícia, vinda do dinheiro trazendo dinheiro, e não o trabalho, a realização boa, a energética boa do ser humano. Então, o problema de energia é um problema crucial para a humanidade. O problema de energia para o ser humano, o indivíduo, para a sua vida, para a sua saúde, para a sua produtividade, e isso é algo profundamente ligado à parte psíquica da pessoa, porque sem um psiquismo enérgico, né? Ele também não vai ter um trabalho, uma realização boa. A pessoa enérgica seria então a pessoa energizada, que estaria agindo de uma forma virtuosa, ética, decidida no bem e na verdade. Agora, o problema energético no planeta, ele continua existindo por causa da atitude delirante desses indivíduos gananciosos. Então, já montaram um esquema de exploração do óleo, do petróleo, fazem guerras em torno disso e querem continuar assim. Então, qual que seria a solução? A busca de formas não poluentes, alternativas de energia. E isso parece estar longe do interesse desses indivíduos delirantes que o Dr. Kepp falou no início do programa de televisão. Nós temos no nosso departamento de pesquisa tecnológica da sociedade da STOP, Trilogia Analítica, engenheiros pesquisando e aplicando os conceitos desse livro da nova física do Dr. Kepp, da metafísica desinvertida. Então, eles já estão aplicando esses conceitos da nova física, estão desenvolvendo um novo princípio de captação da energia. Dr. Kepp, inspirado inclusive em alguns estudos do Nikola Tesla, desenvolveu um novo princípio de captação de energia que poderá ir rapidamente diminuir sensivelmente o uso de energia captada das hidrelétricas, o uso do petróleo e de outras formas mais caras, mais dispendiosas e poluentes, né? Então, esse motor, que se chama motor Keppiano ou Kepp Motor,
Vocês poderão saber mais a esse respeito acessando o site www.stop.org.br ou no site www.capmotor.org. E aí, então, nós poderíamos ajudar, né, a mais pessoas a conhecerem que existe essa forma de desenvolver uma energia altamente benéfica para o ser humano rapidamente, para que a gente possa vir mais com o pé no chão. Sair dos delírios, Dr. Kepp. Nessa questão do motor, e é claro, né, que o Tesla, ele usou também a energia, vamos dizer, escalar, né, a energia que vem da natureza. Mas o motor que ele fez captava a energia fora, né, nos ímãs. E o que nós fazemos é o próprio ímã que produz, quer dizer, produz diretamente a energia escalar. Quer dizer, não é o ímã que produz, ele capta, né, Dr. Kepp? Tanto no nosso caso como no Tesla. Agora, seria bom o Alex, né, Alexandre Frascari, dar uma ideia sobre, por exemplo, só a questão de lucro, né, usando esse motor, uma questão enorme de diminuição, né, do custo na produção da energia. Pelos dados que a gente tem feito nos nossos levantamentos assim, a gente estima, né, que, por exemplo, a utilização desse motor que tem uma eficiência muito alta, 95% ou mais, pode reduzir muito os custos, né? Porque a gente sabe que os motores elétricos, né, são os grandes consumidores de energia no mundo, né? Todo aparelho, toda indústria tem motores, né? Então é importante que se utilizem motores de maior eficiência para que não se destrua tanto o nosso planeta. Os empresários brasileiros, os governantes brasileiros, eu acho que eles deveriam rapidamente abrir os olhos para começar a utilizar essa tecnologia que foi todinha desenvolvida aqui no Brasil e que poderá trazer assim um grande desenvolvimento para nosso país. Então, se esse motor, né, economizar o mínimo até 20%, 40%, 50% do combustível, né, que utilizava, sendo só gasolina, ou álcool, ou hidroelétrica, e já teria uma economia de, vamos dizer, metade, né, do prejuízo que a energia em geral causa no mundo todo, usando petróleo, essas coisas. Então, você vê, o problema da natureza, o problema da humanidade nesse sentido estaria praticamente resolvido. Temos que fazer tudo o que pudermos para evitar, né, a destruição da natureza, essa questão da poluição dos ares, dos mares. De tudo. Da própria terra. A própria economia, né? Haveria um grande incentivo, uma economia toda voltada para uma sustentabilidade, né? Então, veja um dístico, né, dos Founding Fathers, o que ele fala? Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Compreende? Uma libertação, né, dos elementos que impedem o ser humano de ser feliz, de ter liberdade, né, de ter uma verdadeira vida. Então veja uma outra sentença. A escola e a imprensa têm de ser livres para evitar a corrupção e a decadência da nação. Então notem que aquele país foi criado sob esses princípios. Por esse motivo é que aquele país se desenvolveu tanto. Agora, infelizmente, né, veja essa pessoa agora. John Maynard Keynes. Então, aquele país foi invadido pelas ideias desse Keynes, né, que falava muito da questão do dinheiro, né, que o dinheiro devia ser incentivado e guardado. Então, que colocou novamente uma ideia errônea já no Adam Smith, que mais dava valor à riqueza de ter o dinheiro do que de usar o dinheiro. Então, veja,
esses dados que eu vou trazer agora. Necessidade das riquezas e a importância do dinheiro. A riqueza atual da humanidade está no dinheiro. Veja em segundo lugar. O dinheiro é a riqueza de todos os povos. Terceiro lugar. Os bilionários e os miseráveis trazem o mal para o mundo. Observação. O importante é ter consciência da necessidade das riquezas para a humanidade se desenvolver. Como nós já estamos com o tempo esgotado, eu vou colocar mais um cartaz para verem os senhores o que seria uma conduta madura. Ajudar o próprio país em que vive. Isso é importante, né? Que o brasileiro que já viveu em outros países agora ajude o Brasil a se desenvolver. Veja em segundo lugar. Suportar os reveses da vida. Não dá muita atenção, né, aos problemas que surgem. Terceiro lugar. Tentar ajudar ao próximo. E observação. Na conduta adulta, a pessoa procura ajudar a humanidade. Então, o que é ser adulto, né? O que é ser são? É colocar-se a serviço da humanidade, principalmente das coisas divinas, né? Que Deus nos deu. Então, Dr. Kepp, eu gostaria de lembrar aos telespectadores que se a humanidade se conscientizar disso, nós vamos realizar essa era maravilhosa de ouro esperada por tantos e prevista por tantos, e brevemente. Até a próxima semana.